Boa tarde a todas e todos. Eu vou falar na mesa para ficar mais horizontal no diálogo, na tentativa de diálogo com vocês aí no plenário. Eu quero saudar a mesa, seria uma honra integrar esse grupo de expositores, debatedores, né? E, sobretudo, saudar a iniciativa, cumprimentando as colegas Viviane e a Vanessa, em nome das quais eu saúdo o grupo, não só que organizou esse evento, mas que vem articulando e organizando a categoria dos assistentes sociais na região, não apenas em Araras, o que é bastante promissor do ponto de vista da organização política como condição para se promover mudanças. Mudanças, inclusive, no âmbito da própria categoria. É uma honra também estar aqui com a Maria Germec e com o Israel Aparecido Gonçalves e dizer que esse encontro com vocês, profissionais, trabalhadores sociais, que operam as políticas sociais públicas e que, como grupo social, também sofrem vocês desse grupo o impacto de uma realidade em transição, como ficou muito bem posto aqui nas falas que me antecederam. Eu diria, até a partir da minha reflexão sobre o momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, que é um momento de transição de um ciclo histórico-social para outro ciclo histórico-social. A história da humanidade, ela se constrói e ela se organiza através de ciclos que têm início, evoluem, atingem o ápice, depois regridem, mas nunca regridem a um estágio zero do início desse ciclo. É sempre num patamar que se expressa no impulso para um novo ciclo histórico-social dentro da lógica da espiral dialética da história. Tudo muda, tudo se transforma. A natureza, o ser humano, as organizações sociais, as instituições, tudo está em movimento, tudo está se transformando. E existem duas possibilidades de colocação de cada uma e de cada um de nós, e de cada grupo social, diante dessa dinâmica da história e dessa dinâmica social, seja como simples observador, observadora, como alguém que observa e que aguarda os resultados desse processo apenas como objeto daquilo que se transforma. E uma outra atitude é uma atitude não só não de expectante, de observadora ou de observador, mas de sujeito que interfere e que promove, que participa dessa mudança. A colocação da professora mostrou muito bem, né, essa curva histórica do serviço social se alterando e respondendo às demandas de uma realidade complexa, de uma realidade em constante transformação, que é a realidade histórico-social. E esse momento é um momento difícil, é um momento crítico, mas um crítico no sentido da dinâmica e da dialética da história. Eu não me desanimo diante desse quadro. Eu fico animada porque ele expressa um momento agudo de um processo de transformação histórico-social. E a transformação nunca se dá para voltar ao passado. A transformação nessa perspectiva histórica e da dialética histórico-social é uma transformação na construção do futuro. E aí nós, enquanto grupo social, uma profissão que tem, né, na sua vocação ser agente, sujeito, intervindo na realidade e contribuindo para que essa realidade se transforme. Evidentemente, nós temos que ter a capacidade, né? a capacidade de intuir o que é esse momento da história humana, da história social e da expressão desse momento na vida brasileira,
para que a nossa atitude, não só a atitude individual, mas a atitude enquanto grupo social, enquanto instituição social, precisa se fazer de forma competente e de forma comprometida e de forma militante. E é disso que eu queria refletir com vocês em mais uma comemoração do 15 de maio, que se estende pelo mês de maio inteiro, que é, como dizia o vereador Breno, quer dizer, um momento de reflexão, de debate, né, exatamente de compreensão desse momento para acertarmos as estratégias, né, as táticas e os processos de intervenção nossa nessa realidade. É disso que se trata. E aí eu vejo com muito entusiasmo o esforço das minhas colegas assistentes sociais de Araras e dos outros municípios que estão nessa região e que, para além das outras instâncias da organização da profissão, estão fazendo um esforço de articulação pela base, juntando os profissionais, assistentes sociais, para refletir a realidade de cada município e, dentro disso, da região como um todo. Eu espero que isso extrapole os limites da região, vá para além dos limites do Estado, vá para além dos limites do país e se desborde para o continente latino-americano e pela dimensão mundial do que está acontecendo hoje na realidade humana e no projeto humano. É algo muito profundo, é algo complexo, é algo desafiador, mas é algo muito esperançoso. O professor Israel, ele falava da conjuntura, de como se expressam os movimentos sociais hoje no Brasil e é no mundo. Você liga um jornalismo da televisão, você constata no mundo inteiro uma aparente desordem. Mas é uma desordem. Por que aparente? Porque é a transição para um outro tempo, para um outro momento histórico. E no momento onde as instituições sociais e as organizações políticas da sociedade estão esgotadas, estão exauridas, não dialogam mais com a sociedade. E aqui eu me refiro a quê? Faltam 2 minutos, estou perdida. Estou perdida, só estou no começo. Mas vou tentar, depois a gente abre o debate. Então, eu estava me referindo a um momento de esgotamento das instituições, sobretudo das instituições políticas. Pensemos nos partidos políticos. E quando a juventude vai para a rua e abre um cartaz e diz: vocês não nos representam, é real. A representação política, como uma das dimensões da democracia, está esvaziada. Nós não representamos mais sequer aqueles que votaram em nós, muito menos o conjunto daquela sociedade que nós pretensamente representamos. E eles demandam direitos sociais, demandam melhor educação, melhor saúde, melhor transporte público, direitos, portanto, não discriminação às mulheres, aos negros, aos homossexuais, aos diferentes, às minorias. O movimento sindical, que era uma organização social representativa, pelo menos no nível da reivindicação econômica, e que quando extrapola esse limite da reivindicação econômica, faz política. E é isso que a gente precisa incluir na agenda profissional, a dimensão política da nossa profissão, negando um tempo e uma cultura que marcou a nossa profissão, num dos capítulos da sua história, da sua evolução, a negação da política, a negação da ideologia, a negação dos aspectos valorativos da ação profissional. E se arrogava com o argumento de que nós somos uma prática social, nós somos uma prática, e como tal, temos que manipular instrumentos, temos que dominar a aplicação de métodos, temos que saber fazer entrevistas, temos que, portanto,
intervir, mas intervir só no sentido mais prático, mais pragmático da ação profissional. E negando a política. Não somos políticos, não queremos falar de política, não queremos falar em crítica da realidade. Mas como transformar a realidade se a gente não faz a crítica dessa realidade? Se a gente não faz a leitura dessa realidade a partir da compreensão do conjunto da sociedade sobre essa realidade. A quem serve essa realidade? Com certeza não é a maioria do nosso povo. Com certeza não é a maioria que constrói, que produz a riqueza e que constrói essa sociedade. Isso tem que mudar, como vem mudando ao largo das últimas décadas, a partir do momento em que a profissão assumiu para si a dimensão política do seu projeto profissional. Porque a pretensa neutralidade, ainda há pouco a gente conversava com um grupo de colegas, antes de virmos para cá, e nós dizíamos que a pretensa neutralidade, ela é política. Quando você se decide a ser neutra na tua intervenção profissional, na tua prática profissional, na tua atuação profissional, essa tua atuação não é neutra, porque ela produz resultados. Aí tem que se perguntar, a quem servem esses resultados da minha prática profissional? Portanto, ela não é política, ela gera resultados, ela atende a objetivos, ela reproduz interesses e, pior, reproduz privilégios. Ou a gente assume a dimensão política da nossa profissão, ou a gente se posiciona politicamente em relação à nossa prática profissional, ou nós estaremos de forma alienada e alienante servindo a uma minoria e à reprodução dos seus privilégios. E eu acho que não é para isso que nós devemos nos colocar como sujeitos políticos, como sujeitos que fazemos a história e não apenas sujeitos que sofrem a história. Era sobre isso que eu queria falar para vocês. E eu digo que mesmo aquele manifesto que vocês me trouxeram aqui, me pedindo meu apoio, eu diria para vocês o seguinte: claro que tem um projeto de lei no Congresso Nacional propondo um piso salarial para os agentes sociais. E nós fomos felizes que conseguimos que o Congresso, depois de muitos anos, nos aprovasse uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os enfermeiros e enfermeiras, os profissionais da enfermagem, que também comemoraram sua data no dia 12, há poucos dias atrás, sequer a jornada de 30 anos conseguiram. E está lá o projeto tramitando há anos, se não há décadas. Imaginem o piso salarial. Não pensem, mesmo que eu possa fazer bonito aqui, dizer eu vou lutar pelo piso salarial da nossa categoria. Tudo bem, é uma declaração de intenção, mas fazendo uma análise fria, realista e honesta, o Congresso jamais vai aprovar esse piso salarial da nossa categoria enquanto a nossa categoria não acumular força política, organização política e protagonismo político. Não espere que o Congresso não fará essa mudança, que é um direito que temos que lutar por ele, como tantos outros que vocês apontam aqui a sugerir o tema dessa reflexão e desse debate. Ou seja, a luta é para preservar os direitos, para consolidar os direitos. Mas mais do que consolidar direitos já conquistados, preservá-los para que não se percam, estão se perdendo com a concepção do Estado mínimo, com o neoliberalismo, com a economia de mercado, com a flexibilização das relações de trabalho. O que é? É a renúncia a conquistas e a direitos pagos com prisões, com mortes, com violência contra os operários. E aqui eu aproveito para lembrar as vítimas do golpe militar, que completa este ano 50 anos, e a categoria não pode deixar de fazer uma reflexão sobre isso, cujo impacto ainda se faz sentir nos dias de hoje. A violência nas ruas, a tortura nas delegacias de polícia, a violência da polícia contra jovens negros, jovens nas ruas. Isso é um resquício do entulho autoritário da ditadura militar que completou 50 anos do golpe. Isso tem que ser refletido e ver o impacto que isso expressa nos direitos sociais já conquistados
e que estão se perdendo ao longo das mudanças do Estado, chamado Estado Democrático de Direito, não é tão democrático assim e não é tão a serviço dos direitos assim, por conta de que nós estamos esvaziados nas nossas organizações políticas, na nossa participação política, no nosso protagonismo político. Portanto, o recado mais forte que eu queria deixar aqui, para os meus colegas das redes sociais, pelas autoridades municipais que aqui se encontram, pelos representantes da sociedade civil, dos movimentos que provavelmente estão aqui, é que nós temos que nos juntarmos como classe social e nos organizarmos politicamente e propormos as nossas reivindicações coletivamente, unitariamente, organizadamente e politicamente, sem o que nós não mudaremos sequer aquele mínimo que se reivindica e é de direito do âmbito do nosso grupo social, que é a nossa categoria profissional. Vou deixar para a segunda parte do nosso debate, completar aquilo que o tempo não foi suficiente para expressar aqui na minha fala. Muito obrigado.